Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Regras e Bom Senso. E hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o Roger, da banda Ultraje a Rigor. Senta aí, fica acomodado, pega sua água, seu refrigerante e vamos acompanhar esse bate-papo legal. Toca a vinheta. Roger, muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza, pela humildade de estar no meu canal. Já quero falar para você que, como todos que eu entrevisto, no final da descrição do meu canal tem uma listinha lá de humildes da internet e você acaba de entrar para essa lista aí. Seleta a lista de humildes da internet. Quero que você dê uma boa noite aí para quem está ouvindo nossos vídeos, por favor. Bom, boa noite, como vão? Tudo bem? Não sei o pessoal que segue o Regras e Bom Senso. Um abraço a todo mundo aí. Beleza. Roger, vamos começar o bate-papo aqui falando um pouco de música, né? Afinal, eu coloquei um fundo aqui em homenagem a você. Não sei se eu fui, eu não sei se eu fui feliz na escolha, mas foi em homenagem a você que eu escolhi o fundo aqui. Olha de música, depois a gente entra em outros assuntos aí. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho aí, como que você está vendo a música hoje? Porque a gente viveu aí num período num período dos anos 80, aqui até onde eu vivi, foi o melhor período que nós tivemos aí, tanto de rock como de É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim dessa mudança aí, o que você sente um pouco de hoje para os anos 80, 90? Eu nem ouço rádio, mas eu fico sabendo das novidades de música quando elas aparecem na TV ou, às vezes, né, na internet mesmo. E o que eu tenho visto, infelizmente, não é das melhores coisas, né? Uma profusão aí de MCs e funks e pessoas com as músicas muito fracas, né? Uma música que é um compasso repetido à exaustão, uma letra chula, né? Tem também o sertanejo, tem uma parte do sertanejo que faz um sertanejo bacana, mas tem muita que praticamente se repetem naquela coisa de carro, festa, bebida, né? Então, né, eu não, infelizmente, a música não tem produzido muita coisa boa nesse século, eu diria. A qualidade deixa E muito a não é só desejar. aqui, não. A música americana também é feita pelos mesmos produtores, é uma repetição sem fim, são cantoras que mal sabem cantar. Você pode reparar, tem sempre muitas vozes dobradas para provavelmente disfarçar a pouca voz da cantora, e esquemas que se repetem atrás, né? Linhas, riffs, sabe? Não tem muita melodia, não tem muita musicalidade, né? Enfim, né? Eu acho assim que eu posso perguntar a sua idade? Quantos anos você tem, Roger? 64, vou fazer 65 em setembro. Tá bem. Obrigado. A gente que cresceu aí, por exemplo, que eu falei que eu cresci ouvindo aí o Traje a Rigor, Titãs, Kid de Abelha, né, Paula Toller. Então, você falou das mulheres, agora a Paula Toller, comparar a voz de Paula Toller com muitas mulheres tem hoje, é até uma injustiça, né? É verdade, Então, eu acho a gente foi praticamente a última geração a tentar alguma coisa de novidade aí. Pouco depois da gente teve os Raimundos ainda, né? Sepultura e tal, Charlie Brown Jr., mas acabou. Eu não tenho visto mais nada relevante acontecendo, né? Mas continuo esperando que aconteça, porque o que deu a oportunidade a esse monte de, vamos dizer, gente menos talentosa é justamente a facilidade de se divulgar essa música, né? Pela internet e tal. E, enfim, antigamente tinha um crivo, né? Tinha uma peneira, porque custava caro, né? Gravar e lançar e tal. E hoje em dia não, qualquer um pode fazer isso.
Até com o telefone o cara pode gravar e lançar. Então, né, por isso tem essa tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e, infelizmente, pouca coisa boa, né? É verdade. E poucas bandas sobreviveram, né, Roger? O Traje Rigor é uma banda que A conseguiu gente sobrevive, mas não fazendo exatamente o que a gente fazia, né? A Uhum. gente também teve que se adaptar. Quem não se adapta some, né? Então, Sim, eu quer dizer, não tem mais mercado para a música que a gente fazia e, sinceramente, nem eu esperava estar fazendo coisa nova tanto tempo depois, baseado nos próprios ídolos que eu tive, sabe? Todo mundo tem um auge e depois ele continua ou lançando discos ou tocando simplesmente as músicas que ele já fez, que todo mundo conhece, né? Quer dizer, continua como, sei lá, os Rolling Stones continuam até hoje. Eles tiveram lá o auge deles e quem vai ao show deles não espera ouvir música nova, espera ouvir aquelas mesmo que eles sim. fizeram antes, né? E é assim que a gente sobrevive, a gente faz shows, menos, até porque por ter menos necessidade e porque as viagens são muito cansativas, né? Principalmente isso, as viagens são muito cansativas e a gente hoje em dia tem um outro emprego ainda no ramo da música. É uma coisa que me dá muito prazer. A gente pode tocar uma variedade muito maior de músicas. Sim. A gente se dá bem com o pessoal lá, né? O que falar. E é um emprego, a gente tem lá um palco com tudo montado, a gente hoje em dia Pode toca divulgar, Roger, junto. pode falar. Oi? Pode falar o lugar que você toca, que não tem problema não, pode No falar. SBT. Ah, sim, Eu pode falar, não toco tem lá, problema não. no programa, né? De Uhum. noite com Danilo Gentili. A gente toca lá, tem um palco montado os dias que a gente vai lá tocar, vai trabalhar. E, quer dizer, eu faz um ano e pouco que eu não vou por causa da pandemia, mas eu digo de maneira geral, logo mais vou tomar a segunda dose da vacina e vou voltar ao vivo lá. E é uma delícia, a gente toca muito mais hoje em dia do que tocava naquela época, porque fazendo shows a gente só se encontrava para passar o som à tarde do show e depois no show tocando as mesmas músicas. E agora não, a gente fica lá improvisando, tocando. Como músico é muito gostoso, é um trabalho muito bom e continua sendo um trabalho de músico, né? O que é o principal para a gente, não tivemos que abrir mão da carreira nem nada disso. Eu considero que é uma carreira bem sucedida. É, com certeza. É com certeza. Né? Tanto que hoje, se a gente começar a pincelar as bandas que a gente lembra dos anos 80, a Rigor, com certeza está entre as cinco aí que a gente lembra. E eu percebo que lá no programa do Muito MTV, obrigado. lá no Todos os programa meus do... colegas dessa época chegaram a lançar discos ou na década passada e não aconteceu nada com esses discos, porque não tem público, mudou o ambiente que a gente trabalhava, mudou completamente, né? Mudaram as formas de divulgação, mudaram as gravadoras, mudou tudo, né? Mudou a gente mudou também. Então, É. nem era minha intenção estar ainda, né, tocando e lançando coisa nova aí. Mas tem previsão de fazer alguma coisa ou não parou Não, a mesmo? gente pode lançar eventualmente. Nós lançamos em 2017, se não me engano, um CD. Lançamos só nas plataformas de streaming um disco chamado Porque o Traje a Rigor, volume 2, que é só com músicas instrumentais que a gente tocava no programa. Legal. E tá lá de graça, entende? Está nas plataformas de streaming, só porque a gente quis lançar, mas então nada impede que a gente volte a lançar ou que a música dê uma virada, qualquer coisa assim. Mas não é o nosso objetivo no momento, não é como era em 1980, 81, quando a gente começou, né? Eu percebo Já que se ali na... faz, são É, 40 anos, já a gente vai completar 40 anos dia 31 de outubro desse ano.
E a formação da banda é a mesma ou alguém saiu? Não, não é a mesma, mas a gente continua a formação original, a gente é amigo, a gente conversa via WhatsApp e tal, mas cada um teve seus planos, né? Família, viagens. O Maurício, hoje em dia, mora nos Estados Unidos. E, enfim, cada um foi para um canto e eu continuei com a banda, já teve algumas formações, mas essa que está agora é a que tem durado mais até agora. Eu percebo no programa do Danilo Gentili ali, que às vezes eu coloco lá para assistir justamente para ver vocês lá, e eu percebo que ali o pessoal tá mais maduro e brinca, parece que a alegria está diferente, né? Vocês brincam de uma forma diferente ali, o entrosamento é muito bom, né? A gente é uma coisa meio acontece assim com todo mundo. A gente, né, com o tempo ganha experiência, a gente toca melhor e tal, só que tem menos interesse do que quando a gente estava, né, no começo e cheio de vontade, e, enfim, tinha um público da nossa idade e tal, né? E o público da nossa idade hoje em dia está com 50, 60 anos, não é um público que sai de casa para ver show, né? Isso aí, isso é a vida, é assim que acontece, né? É verdade. Se você me É, permite mudar um pouco de assunto, a gente pode estar na política um pouco, Roger? Falar um pouquinho, não? claro, sem dúvida, pode falar do que você quiser, né? É, eu tava conversando com um amigo que eu ia entrevistar você, que ia bater um papo com você, e o amigo meu falou Uhum. assim para mim assim, pô, você vai entrevistar o Roger tem o QI de 172, o que você vai perguntar para o cara desse? Você vai passar vergonha. Aí eu falei para ele assim, pô, Imagina. aí eu falei para ele assim, poxa, eu entrevistar um cara que tem o QI 172 é muito melhor Uhum. eu entrevistar do que entrevistar uma meba. Pelo menos um cara com QI desse, ele vai relevar a minha ignorância e vai brincar comigo, vai conversar É. de igual, né? Eu acho Pois que é. As pessoas têm ideias muito esquisitas sobre o QI, sabe? Primeiro acham que é um superpoder, ou acham que porque eu tenho um QI alto eu sou uma pessoa infalível, que tudo que eu falo é verdade, ou tudo que eu falo eu acerto, ou que eu sei sobre tudo. Mas não é assim. O QI me dá, vamos dizer, mais agilidade de pensamento. Eu consigo chegar a conclusões, enfim, de lógica vai mais rápida e tal, né? Tem um pensamento muito rápido, aprendo muita coisa, tenho uma memória boa, pelo sim. menos da antiga, mas não quer dizer que eu seja infalível ou que eu saiba de tudo, né? Não é esse É. o assunto, né? Eu acompanho isso há um tempo, de reportagem e tudo mais, eu vi até o que eu dei risada, que você citou uma Ah, pessoa, falou para você que você tinha um QI tão alto, por que você não descobriu a cura do câncer ainda? Aí você, pois é. salvo falha minha, você falou para ele assim, não, eu sou músico, não sou médico. Né? Uma coisa nesse sentido Pois assim. é. É, Não foi, nunca foi meu objetivo. E mesmo com um cara com QI maior que o meu, pode não descobrir também, porque, sei lá, né? Não tem esse tipo de crença, né? Que, então eu deveria saber fazer contas de raiz quadrada de cabeça, ou sei lá, qualquer coisa assim. Não, cada um tem um interesse. sim, Tem gente com QI alto de diversas profissões, e mesmo na música, não quer dizer que eu teria que ser um Beethoven também, entendeu? é, Depende do objetivo de cada um, né? Depende com eu, certeza. eu sou muito bom com palavras, por exemplo, eu gosto muito de jogos de palavras, né? No videogames também, né? Eu gosto das coisas assim. E, enfim, cada um é do seu jeito. Eu quando descobri isso, eu também quando tinha uns 18 anos, eu perguntei para o médico que me disse, né, o psicólogo falou, tá. Eu falei, e para que serve isso? Ele falou, bom, serve, você deve procurar usar em seu benefício, ver se você vai ser feliz fazendo o que você quer e tal. E foi mais ou menos o que eu fiz, quer dizer, eu queria ser músico, sou, né? Estou vivo disso há 40 anos. De maneira geral, faço o que eu quero, tenho um horário bom de trabalho. Enfim, para mim, eu usei para isso, né? Não quer dizer nem que eu seja egoísta por não tentar descobrir a cura do câncer, mas também não quer dizer que eu teria essa capacidade. Sim, O que eu tenho é só sei lá, uma rapidez de pensamento, sei lá, uma facilidade com lógica, uma coisa assim, né? sim, com certeza. Uhum. E
Na verdade, não existe pessoas burras, né, Roger? Tem pessoas que têm falta de interesse por se atualizar e se aperfeiçoar, mas É. burra não tem, né? Se você... Tem gente que não procura se informar, sem dúvida, e fala sem pensar, ou só ouviu parte da coisa e tira conclusões, né? E tem bastante, isso que é pior. Então, é claro que a pessoa sempre pode se esforçar mais né? E tem uma ignorância, tem uma diferença entre ser burro e ser ignorante. Mas tem Sim. gente que é burro, assim, infelizmente, tem essa coisa. Roger, entrando na política agora, você viveu o período auge não vou falar de ditadura Ditadura militar, do militar. regime militar, né? Regime Tanto, militar, é. tanto O como pessoal chamava de músico, ditadura. tanto como músico como cidadão. Não Aham. separando uma coisa da outra, mas acredito que você viveu e entra numa região, você é de São Paulo, capital, não é isso? Isso, é. Tem uma região Você, até pelo seu DDI, é 12, é o que? São José, Jacareí? Caraguatatuba, São Paulo. Ah, Caraguatatuba. Ah, tá. Conhece aqui? Você já veio uma vez que não veio? Conheço. Meus pais tinham casa aí até. Eu É, ia bastante para Caraguatatuba. Seja bem-vindo, viu? A cidade Obrigado, valeu. é bem-vindo. Então, Ah, eu sei que ah, você viveu esse auge dentro de São Paulo. E agora, a gente entrando um pouco na ah, política, eu sou de direita, tá? E o direito que eu falo com ah, você direito que eu falo com você pelo que é correto, pela lógica, porque o que é errado, mesmo sendo é, direito, eu repudio, né? Mas pela direita. sem dúvida. Ah, E você tendo vivido no regime militar, e hoje tendo um sim. presidente que é ex-militar, e as pessoas falam que ele é ditador, que ele é um monte de coisa, genocida, racista e tudo mais. É. Como que você vê esse vácuo, ou melhor, esse espaço do regime militar para a democracia com um presidente que é ex-militar? Você vê realmente isso dentro Sim. do presidente, ou é uma falácia muito grande? Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Tinha muita gente tinha medo, né? Ele é um militar, isso antes da eleição, ele vai entrar e vai tomar o poder, vai dar um golpe militar. Eu falei, não, se fosse para fazer isso, ele não precisava se candidatar, ele podia chamar o exército e dar o golpe militar e pronto. Então, eu nunca achei que fosse fazer isso. Eu vivi como criança, né, no regime militar. Eu vivi dos 22 aos 24 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. E enquanto eu crescia, eu não via, sabe? Eu aprendi depois, são 3 fases aí. Aprendi na internet o que era a esquerda, sabe? Porque Sim, até então eu não via coisa dessa forma, esquerda e direita, não. Eu via, eu tive uma vida muito boa aqui no Brasil enquanto crescia, não sofri repressão nenhuma, tinha assim. Talvez eu nunca aprendi na escola sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Não sei se foi por causa da ditadura ou não, mas essa parte da história não ensinaram para mim nem no colegial, nem no ginásio, nem no primário, né? E como músico, então alguns discos eram censurados, alguns filmes, mas nada que me interessasse muito, assim. Uma música ou outra a gente acabou conseguindo. Enfim, eu tive uma vida totalmente normal e uma vida muito mais segura do que é hoje. A gente podia encostar o carro numa rua e namorar, a gente brincava à noite, criança ainda, saía à noite no bairro para brincar. Não tinha nada de errado. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu vi um regime que eu nem sei se na época o governo lá era de esquerda, de direita, quem que era, mas eu sei que lá tinha coisas que aqui não tinha, que era você, sabe, uma liberdade de você fazer o que você quiser. Eu, como estrangeiro, era ali o cara, né, o latino, o pobre, o que pegava os empregos que os próprios americanos não queriam pegar. Então, era entregar pizza, o cozinheiro, o telefonista, sabe, lavador de prato, esse tipo de coisa. E mesmo assim eu ganhava bem. E ainda por cima não tinha ninguém olhando feio porque minha profissão era essa ou aquela, né?
Então eu falei, pô, que lindo isso daqui. Você deixava o carro aberto na rua, ninguém roubava. Eu sei que hoje em dia não é assim, e sei que hoje em dia tem um governo de esquerda lá em São Francisco, onde eu morei, e que está muito degradada a cidade, gente morando na rua e tal. Mas era assim, na época que eu morei, eu falei, pô, que legal isso aqui. Só que eu não me adaptei, né? Tinha muita saudade do Brasil. E eu falei, pô, que legal se o Brasil fosse assim. E essa tem sido a minha luta desde que eu voltei, depois com música e tal. É questionar, né? Implicar, basicamente. Eu nunca fui de cagar regra, mas sempre questionar e tal. E numa desses questionamentos na internet, lá por 2004, acho, por aí, que eu notei a patrulha da esquerda me cortando, me investigando, me atingindo, me criticando, não criticando, me atacando mesmo, me xingando. E daí é que eu fui estudar mais sobre o que era a esquerda, sobre uma série de movimentos da esquerda, tipo a escola agora me Um faltou a memória partido? aqui. Hã? Escola Não, sem não é de partido? partido, não. Não é escola antes disso, coisas. Mas, enfim, a escola que fundou lá o politicamente correto, que inventou isso, A é Pátria o Educadora. Gramsci. Oi? Pátria Educadora. Não, é bem antes. Eu estou falando dos anos 50, Sim, sim. coisas. É escola uma coisa na Alemanha, mas eu esqueci o nome. Mas, enfim, todo como que a esquerda age, entende? E daí eu passei a ser radicalmente contra eles, porque eu vi que é uma gente que não presta, é uma gente que vive de parasitismo, é um negócio que não deu certo em lugar nenhum, sabe? É um negócio que por definição, exige que tenha um ditador. Pensa em pessoas como uma igualdade entre as pessoas que não existe na prática. Ninguém quer ser igual aos outros, sabe? Enfim, é uma coisa, sabe? É uma utopia deturpada e que hoje em dia só serve aos ditadores, sabe? A população de Cuba vive na miséria enquanto o ditador vive rico, a mesma coisa na Coreia do Norte, na Venezuela, e onde quer que se instale isso, em alguns países é inclusive proibido ser comunista ou socialista, né? Tipo a Polônia, por exemplo, depois da experiência horrível que eles tiveram lá. Então, por isso eu tomei esse lado, esse partido do outro lado, entende? Porque eu já tinha como diz, esse idealismo, né, de transformar o país numa coisa melhor, no que eu puder, e, enfim, continuo com isso, né? E a gente percebe que a gente, por incrível que pareça, teoricamente, a gente tem muito mais liberdade de expressão num governo supostamente ditador, né? É, Do é que para verdade. um, né? É uma coisa incrível, né? Uhum. E aí eu percebo também, Roger, que você é muito atacado no Twitter, né? Eu acompanho você no Twitter. Você é muito É. atacado não pelas pessoas comuns também, mas vejo artista, cantor, quer dizer, cantor não pode chamar de cantor, né? Que o tipo de música que faz não quer dizer que ele seja cantor, né? Cantar até. Então, eu aprendi que grande parte dessas pessoas que me agrediam eram o que chamava de MAVE, é o que era MAVE mesmo? Militante, militante virtual, militante, não sei o que, virtual. Mas, enfim, é gente comprada, faz parte do modus operandi da esquerda, sabe? É destruição de reputação, enfim, só o que vale é aquilo que eles querem fazer para eles, e desde que eles têm eleição direta no Brasil aqui, que fora Collor, fora Sarney, fora FHC, fora todo mundo, entende? Só é eles que a escola de Frankfurt, que eu estava Entendi. tentando lembrar. É uma escola, né, fundou, apesar de chamar escola de Frankfurt, eles tiveram instalar esse método nos Estados Unidos também, isso vem de muito tempo, e é
basicamente é isso. É o granchismo cultural, sabe, eles antigamente eram os patrões contra os operários, isso daí parou de valer, então eles começaram a ser a minoria contra a maioria, né? Preto contra o branco, sabe, estudante contra... Não, professor também, sabe, eles infiltram gente nas universidades, entre as artes, na vida pública, em tudo quanto é lugar, imprensa, principalmente, sabe? Vão dominando culturalmente, aos poucos. A analogia que se faz é de cozinhar um sapo em água fria. Se puser o sapo em água quente, ele vai pular fora. Mas você põe na água fria e vai lentamente, vai esquentando a água, até que ele vai se acostumando, quando ele percebe, já foi. Então, é o que tem feito com a gente. Então, esse negócio de politicamente correto, você não pode fazer piada com isso, não pode fazer piada com aquilo, não pode fazer piada com aquilo outro, são formas de controle da esquerda, entende? Eles vão podando, eles querem ir acabando, roendo com as estruturas da sociedade, que é família, religião, essas coisas, para, aos poucos, quando você perceber, já não tem mais contra o que brigar. Entende? Então, usam métodos baixos, eles não seguem regras, eles não... É como se fosse um jogo de futebol, onde um lado tem que seguir as regras, o outro lado pode pegar a bola com a mão, pode fazer falta, pode fazer o que for, entende? E aí é o que você vê na imprensa hoje em dia. Então, enquanto o governo foi o Lula, o cara roubou bilhões do Brasil, mandou para Cuba, mandou para Venezuela, mandou para a África, tal. Daí chega agora no governo do Bolsonaro, ele falou com não sei quem, ele não sei o quê, ele não usa máscara. Sabe, uma desproporção muito grande. incrível. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, tem que combater isso, porque se não combater, uma hora acaba para todo mundo. E eu vejo também que as pessoas não estão percebendo, porque uma coisa que eu acho um pouco falha no governo é que ele não expõe o que ele está fazendo na TV aberta, né? Que a gente, queira ou não, a grande massa acompanha a TV aberta. Então, ele não expõe muito isso, mas tem a vantagem da internet, como você falou hoje em dia. Só que o que eu estou percebendo hoje também, Roger, o que eu estou percebendo hoje também é que, sem as pessoas perceberem, a qualidade de vida do brasileiro, por mais que tentem colocar como não, ela tá acontecendo, principalmente nos nossos irmãos nordestinos, né? Você vê que o que o Bolsonaro está fazendo no Norte e Nordeste é incrível, né? E o povo lá está vendo isso, só que não é divulgado, né? E tem gente que faz de maldade, faz sabendo o que está fazendo, não fala sobre essas coisas. Tem gente que, né, e não fala e fica, mas ele falou isso, ele falou aquilo, ele não fez isso. Finge que não está vendo tudo o que ele está fazendo de bom, de propósito, claro, para que vote o Lula. E né, isso que você disse, ele não faz propaganda na TV. O Lula gastava bilhões do nosso dinheiro fazendo propaganda na TV. E a Globo, por exemplo, está sentindo a falta dessa grana, né? Ele não faz, ele faz a live dele na internet. Quem quiser que veja, mas não é todo mundo que vê, né? Realmente. Mas, por outro lado, ele está economizando dinheiro. O nosso PIB está positivo agora, ficou negativo um tempão. Estradas que está abrindo sem ter o capitalismo de compadrio, com OAS, com Odebrecht, não sei o quê, pontes, água para o Nordeste, enfim, está fazendo uma série de coisas que realmente podia divulgar um pouco mais, né? Mas, por outro lado, pelo menos não está gastando dinheiro à toa. Mas a gente tem que ver que a gente tem que ver o outro lado também, que a minha falecida avó falava assim que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Então, a melhor propaganda é boca a boca. Isso está sendo feito. E isso está sendo feito. As pessoas que são de bem, eu já vi pessoas falarem, Roger, que pessoas que eu sou cristão, né? Mas já vi pessoas falar,
já vi pessoas falarem que amigo meu amigo conhecido meu que era ateu, e ele falava para mim, falou, não, eu sou ateu, não acredito em Deus, mas eu estou do lado do Bolsonaro porque eu quero a coisa certa. Quer dizer, a partir do momento também que a pessoa quer a coisa certa, indiretamente ela acredita em Deus, né? Porque o certo é errado, o bem e o mal, né, Roger? Então, indiretamente, Pois ela é. talvez no subconsciente E dela, tem além da propaganda boca a boca, a imprensa está perdendo credibilidade. Ninguém sim, mais acredita no que eles dizem, sabe? Ficou muito descarada a propaganda. Então, né, você vê quando ele sai à rua, junta gente. Os outros não têm coragem de sair na rua, né? Então, é tem verdade. essas coisas, né? Ele pode ser grosso, pode ser, Pode ser chucro, né, né? desbocado, mas é sincero. O outro só fala aquilo que você quer ouvir, mas ninguém acredita também. Tem essa, né? Mas eu prefiro um cara chucro, desbocado, mais Aham, honesto, que olha pelo contexto geral, bem do povo em geral, do que um que seja, né, como exatamente. muito politicamente correto aí, que as famílias estão sendo destruídas e estão É. querendo, né? Que você falou agora que Uhum. você também é cristão. A gente percebe que até no É. o ataque de esquerda no meio cristão também é muito violento, né? Eu sofro isso na pele, porque independente, Aham. a gente tá falando do assunto aqui, eu sou evangélico, né? Mas a gente sente que o Ah, ataque é muito sei. violento, até em cima dos católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que professam É. a fé em Jesus Cristo, o ataque é muito forte. Quer desmerecer, quer Né? desqualificar, quer todas as formas aí. Isso tudo é um método, não é só eles são assim. Não, é um método, entendeu? Eles seguem um método, e isso que eu fui aprender depois. Tudo que eles fazem, eles são muito espertos, são muito insidiosos, são maquiavélicos nessa coisa. Eles sabem o que eles estão fazendo. E a direita está aprendendo agora a se defender, porque a gente, para nós, era, não, tudo bem, deixa, 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 e fomos deixando, e sabe, 20 anos, tal, os caras estão subindo nas costas agora. Então, sempre destruir qualquer coisa que, né, seja, seja a base, tipo família, religião, qualquer coisa, arte, sabe? Você vê a arte deles enfiar É, os negócios lá, né? é Um verdade. fiofó. Então, tudo que eles fazem é no sentido de destruir essa civilização para impor a deles. Sim. E, sabe, coisas, ataques de quando fazem passeata, quebram tudo. É um método isso, sabe? Não pense que é um jeitinho de ser, não. É bem Isso é orquestrado, né? um método que eles estão usando e, infelizmente, eles não desistem. A gente precisa ficar esperto, né? É. Mas, e você vê assim vamos colocar de hoje para frente aí, como que você vê o governo? Você acha que essa qualidade de vida vai aumentar, que o governo, porque a gente vê, Eu acho. é notório que o governo é honesto, né? Por mais que tente Aham, desqualificá-lo, ele é é, honesto, né? Esse é o sem princípio dúvida. que talvez É. que eu preze, que você preze a Não, honestidade e do caráter, erra, né? às vezes erra, todo mundo erra, daí tenta corrigir, quando erra, depois acerta e tal, né? E o que eu espero muito é que seja reeleito. A gente, infelizmente, teve essa pandemia aí que, né, atrapalhou completamente os planos econômicos, Sim, que, que era um dos grandes motivos de eu ter votado aí no Bolsonaro também, quer dizer, além de expulsar o PT daqui, é o Paulo Guedes, que é um cara muito, né, muito inteligente, tinha planos muito bons para o Brasil e tá pondo em prática, só que não com a velocidade que a gente gostaria, porque também não deu, né? Teve muito dinheiro que teve que ir para auxílio emergencial, para a saúde e tal. Então, a gente está vendo privatizações e eu espero que essa pandemia esteja pelo menos mais ou menos controlada até o fim do ano e que ainda tem um ano para a gente ver um crescimento mais visível do Brasil. E espero, sinceramente, que ele seja reeleito, porque não tem uma terceira via.
ou ele ou é o Lula de volta, e isso é impensável. Eu tenho conhecidos que falaram que estão investindo fora do Brasil, mas não por não acreditar no Brasil, mas infelizmente é dolorido a gente ouvir isso, Roger, que estão comprando casa fora do Brasil, porque se Deus ouvir guarde acontecer o que a gente espera que não aconteça, eles falaram que no outro dia comprar passagem de avião e vai embora do Brasil. Porque se a gente perder essa oportunidade de consolidar quem defende a família, os valores cristãos, a economia, como você está falando, que é aí que está acontecendo, poxa, eu não via as ferrovias eram sucateadas, você não via a ferrovia. Hoje você vê a linha férrea aí do Brasil aí, a malha ferroviária do Brasil, que você pega os vídeos que manda, a gente cansa de passar os vagões passando, linha nova. Onde que a gente ia imaginar que ia vir lá do Nordeste, lá do Norte, trem, né? Chegou hoje, você não vai ver, provavelmente no noticiário, mas pelo trem que veio lá de Goiás para Santos. E é um problema que está na letra de inútil, já era daquela época. A gente faz trilha e não tem trem para botar, não sei o quê. Porque é um desperdício de dinheiro também a gente não ter linhas ferroviárias transportando, né, os nossos bens para cá e para lá. A gente tem que ter fé, né, Roger? Sempre esperança aí, esperar que também, tanto na política, nós temos aí uma gama de políticos novos que estão saindo aí, deputados estaduais, vereadores aí que estão vindo, que a gente conhece em São Paulo, em Minas, no Sul, no Rio de Janeiro. Tem gente boa no meio, sim. Gabriel Monteiro, se não me engano, no Rio de Janeiro, Nicolas, em Belo Horizonte. Marcel Van Hatten, o Douglas aqui em São Paulo. É uma gama de políticos novos, de direita, que não é só o fato de ser novo e de direita, mas tem argumento, tem fatos e argumentos, né? Sabe debater, sim, sabe defender as ideias e os ideais. Então, a gente tem que confiar nesse país, né, Roger? Eu confio, quer dizer, só nos resta ter esperança mesmo, né? Então, sim, eu tenho confiando, às vezes por outro eu falo, não dá, desisto, mas a gente continua acreditando. Sim. Roger, para não ficar muito prolongado você, que sei que você tem seus compromissos, o canal aqui chama Regras e Bom Senso. Então, para você, na vida, na música, na política, no geral, para você, o que é regra e o que é bom senso? Sem dúvida. Por exemplo, eu, quando estava na escola, né, tinha a nota de comportamento, né, tinha disciplina, que na época eu não via para quê, por que disciplina e tal, não sei o quê. Só mais tarde, na vida adulta, que você vem ver que você precisa de disciplina se quiser crescer na vida, tá? Porque, com certeza. Vamos dizer, com a banda, então eu quero ter uma banda, eu preciso ensaiar, preciso estudar e tal. Não seria mais legal eu ficar na flauta fazendo nada, né? Tomando sol? Com certeza. Seria mais gostoso, mas daí eu não vou chegar a lugar nenhum. Você precisa ter disciplina se você quiser chegar a um lugar, né? Então, sim, tem regras de convivência, já que a gente vive em sociedade, tem uma série de regras, e não precisa ser lei, é uma regra, sabe? Não atrapalhe o outro, né? Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Tipo esse tipo de coisa, sabe? Procura sair da frente, né? São regras, e bom senso é uma coisa que, infelizmente, não dá para cobrar de todo mundo. Se desse, não precisava ter lei, bastava falar, olha, tenha bom senso, e as pessoas fariam. Mas não faz. Normalmente, o ser humano é egoísta, ele só pensa em si, ou pensa em si primeiro. Então, é muito difícil ter esse tipo de educação, que é uma coisa que eu vi quando morei lá nos Estados Unidos. Educação com os outros, exemplos recentes de tragédia no Japão, por exemplo, tsunami. Então, as pessoas iam no supermercado e compravam só o que precisava para ter para os outros. Chega aqui, não, o cara vai e compra tudo para ele, não deixa os outros. Então, esse tipo de educação que a gente precisa ter, né, de regras de convivência, principalmente,
E bom senso é difícil definir exatamente o que seria o bom senso, mas mais ou menos pensar que você não está sozinho no mundo e você precisa fazer uma coisa que não atrapalhe muito o outro e também, né, o meio termo entre se ajudar e ajudar o outro, né? Enfim, entre você viver e deixar viver, né? Acho que é mais ou menos por aí. Com certeza. Ô, Roger, quero externar de novo a minha grata satisfação de estar falando com você. Obrigado, foi um prazer. Hoje, como eu falei, eu sou evangélico e eu ouço muito mais música gospel, né? Mas eu cresci, a minha vida, eu cresci ouvindo o Traje a Rigor, Titãs, Kid de Abelha. Sei. Você falou da música internacional, eu cresci ouvindo Phil Collins, George Michael, Dire Straits, né? Peninha, Guilherme Arantes, esse pessoal que é de qualidade, fazia música de qualidade. E você faz parte faz parte da minha história de adolescência aí. Então, o fato de eu estar falando com você, o fato de falando com você hoje, é uma grande honra. Eu sempre tive essa vontade do contato, né? De te conhecer. Eu sempre acompanho você lá no De Noite e você realizou um sonho aqui de eu estar conversando com você. O meu muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero que você deixe aí você tem aí para não ficar muito cansativo, um minutinho para você deixar uma mensagem aí para o Brasil, que eu sei que você é um cara patriota, visionário, honesto de caráter. Então, um minutinho para você deixar uma mensagem para o Brasil. Primeiro, queiram-me bem, que não custa nada. Eu acho que eu tenho, ao longo dos anos, mostrado uma coerência que quem gosta de mim sabe do que está do que está gostando, sabe? Então, por isso não é um negócio esporádico ou, sabe, meteórico que aconteceu e acabou. Eu tenho mantido essa coerência e muita gente hoje em dia está vendo, muita gente que já seguia, né, o Traje e, enfim, começou a me acompanhar depois nas redes sociais e tal, sabe que eu tenho boas intenções e quais são essas boas intenções, e torcem também por um Brasil melhor, e melhor para todo mundo. Não é assim, eu quero isso porque eu penso nos outros, eu penso no povo. Não, para nós mesmos. Nós moramos aqui e nós queremos ver um país melhor para todo mundo, né? E acho que é possível. Então, não desistam, continuamos segurando aí nossa posição, que por enquanto estamos na dianteira, né? E não é nem dianteira, é aquilo que você disse. Parece muito maniqueísmo isso, mas é verdade. Tem um lado certo e tem um lado errado, sabe? A gente está do lado certo, eu acho. Legal. Todo final do meu vídeo eu deixo um versículo da Bíblia, em todas as entrevistas, e em homenagem a você, que é músico, eu vou deixar um versículo que fala que todo aquele que é vivo, que tem alma, louve a Deus. Quem sabe um dia eu vejo você escrever um louvor também aí, publicar um louvor. Vai ser muito gratificante. Tem uma música, chama-se, tá no disco O, chama-se todo mal. Olha, chama Oração. Não é bem um louvor, mas é baseado num louvor. Se quiser ouvir, está no disco O. Chama-se Oração, ou está na internet também, se procura no YouTube, e você vai achar. Tá bom? Beleza, Roger. Obrigado. Deus abençoe você, sua família, sua vida profissional, financeira. Amém. E que Amém. tudo vai bem na sua vida. Você merece. É um cara de caráter, um cara carismático. E foi Obrigado. humilde. Tá na minha listinha de humildes da internet. Valeu. Essa é a principal. Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Falou. Amigos, eu também. Falei aqui com o Roger, da banda O Traje a Rigor. Esse é o canal Regras de Bom Senso. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com todos e ajuda a inscrever para a gente crescer bastante aí. Fica com Deus, Roger. Deus abençoe você. Obrigado, amigo. Eu também.